o texto diz o seguinte: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai de amor e graça, tua palavra foi lida, teu Espírito é livre nesta noite. O desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco, ó Deus. Há uma realidade nesta noite, a realidade, ó Deus, de que o nosso coração é totalmente corrupto e disperso. É o Senhor que pode aplicar essa verdade em nós. Por isso, aguça os nossos sentidos a tua palavra, e somente a tua palavra. Que a tua palavra prevaleça e ela cresça sobre nós e produza em nós frutos, ó Deus, para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu tive a oportunidade de ir com meus filhos no cinema recentemente e assistir O Rei Leão. Eu separei uma cena que é narrada aí pelo pastor Cláudio Duarte, ele separou, em que Simba, primeiro ele tem uma conversa com seu pai, no alto da montanha, e quando ele conversa para ter essa conversa com o pai está dizendo para ele que aquele reino, quem iria governar era ele, em breve tempo. E naquela caminhada, ele encontra uma marca, uma pegada, e ali ele coloca a sua pata. Sua patinha é menor, mas tem as mesmas características do pai. Depois, quando o seu pai morre numa estourada de Gnu, por uma trama do tio malvado, ele
foge, Simba foge. E ele é encontrado por dois seres ali, que o ensina a viver uma vida diferente de um leão. E ele perde as características de caçador e se torna praticamente um bicho muito dócil. Até que aparece um macaco na história. Ele dá uma cajadada na cabeça, deve ser um bom pastor que apareceu no dia, né? Ele acordou e na beirada de um riacho, no espelho de uma água, ele vê a sua imagem, a imagem do seu pai. Eu queria que a gente colocasse essa cena rapidamente aí. Quem assistiu o Rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono. E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? Lembra? Isso. O tempo passou. E o macaquinho com um cajado que devia ser pastor chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira dissoluta, e diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Muito bem. É a imagem do Pai que nós devemos refletir. Essa semana eu chamei o Davi, ele estava sentado comigo à mesa, falei: filho, coloca a sua mão sobre a minha. O que você vê aqui? A minha é igual à sua, pai, só é pequena. A imagem do Pai é que nós devemos refletir. Uma igreja saudável é uma igreja onde seus membros possuem identidade real. Identidade real. A igreja que se identifica com o seu Senhor, que se identifica com o Pai, que se vê no Pai. Hoje há muita crise de identidade, gente que perdeu sua identidade, que estão desfigurados, perdidos, sem rumo, sem propósito, estão com a sua imagem apagada, deformada, não consegue se olhar no espelho. Uma geração que perdeu a sua identidade. Tem muita gente querendo ser visto ou querendo serem vistos, notados, percebidos, e fazem de tudo para serem notados. Pintam o cabelo, colocam piercings, se enchem de tatuagem, usam vestes estranhas, se prostituem, fazem coisas que chocam as pessoas, e tudo o que querem é ser notados. Tem gente buscando aceitação e identificação, se amoldam ao que o mundo está dizendo e fazendo, apenas com o leve propósito de serem aceitos, de serem recebidos. Entram para grupos, seitas, partidos, fazem bizarrices, reproduzem sons, ideologias, modos, falas, gírias, comportamento que não são delas, não são próprios delas, pelo simples fato de serem ou de se sentirem aceitas.
Tem gente vivendo vida cheia de máscaras. São hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego hipócrites, um ator. O autor do teatro, o pai do teatro. Hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente e pensa outra. Que dissimula sua verdadeira personalidade e afeto, quase sempre por motivos interesseiros, ou por medo de assumir a sua verdadeira natureza, identidade, qualidades ou sentimentos que não possui, fingindo, falseando e simulando ser o que de fato não é. Tem gente fugindo e escondendo o seu chamado, da sua vocação, daquilo que Deus chamou para ser quando te criou. Isso é crise de identidade. Identidade. Foi chamado para ser príncipe, mas está vivendo fora do palácio. Fora daquilo que é real. Vivendo uma vida ordinária, fora de um propósito para o qual Deus chamou. Foi chamado para liderar, mas está escondido, com medo dos midianitas, malhando trigo no lagar, como Gideão. A visão que Gideão tinha de si mesmo era de um homem fracassado, de um coitado, de alguém que não tinha mínima capacidade, ele se achava o pior da família dele. Fazendo um trabalho de mulher, malhando trigo no lugar que malhava uva, escondido, medroso. E Deus chama ele de homem valente. Deus chama Gideão para liderar. Ele estava fugindo da sua verdadeira identidade. Foi chamado para ser filho bendito, herdeiro da riqueza do pai, mas ao invés de ficar em casa, ajudar o pai a administrar a fazenda, a produzir riqueza, exige sua herança, com o pai ainda vivo, abandona seu lar, e diz o texto que vai gastar dissolutamente a herança. Dissolutamente. Foi chamado para ser filho amado, participar, deleitar das bênçãos, da presença do Pai, deleitar das bênçãos do Pai, mas não se sente filho, não se sente amado, não conhece a graça restauradora, não aprendeu a se deleitar no Pai. É por isso que está fora de casa. Queria que você voltasse para o texto que nós lemos. Encontramos aqui 2 filhos, perdidos, um dentro de casa, outro fora de casa. Nosso desejo nesta noite é resgatar esses filhos, para que sejam tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Diante de Jesus, ouvindo as suas palavras, estavam ali publicanos e pecadores. Publicanos eram coletores de impostos e eles eram inimigos do povo porque eles coletavam o imposto a favor do inimigo, o opressor, o Império Romano. Os pecadores aqui eram gente cheia de crises mais adversas, entre eles adúlteros, gente marcada por diversos vícios, gente malvada, criminosa, pagãos, entre outros. Esses são os pecadores que Jesus senta e come com eles. E observando de perto, Jesus, está lá no capítulo 15, a partir do versículo 1, diz que observando, tão de perto, estão murmurando, os fariseus e os escribas, os líderes religiosos, hipócritas e legalistas. Estão observando e julgando aquelas pessoas e condenando o Senhor Jesus por palavras em seus corações, porque esse recebia e comia com pecadores. Diz o texto, então Jesus propôs 3 parábolas. Ou seja, Jesus coloca lado a lado, isso é a ideia de parábola, compara a vida, aplicando valores, e essas 3 parábolas falam de perdas.
falam de crises, fala de uma intervenção divina e fala de uma celebração pela salvação daquilo que havia perdido. Seja uma ovelha, seja uma dracma, sejam filhos preciosos. Em todas as 3 parábolas, um valor é uníssono, algo que ressoa: o arrependimento. O arrependimento genuíno e verdadeiro como condição de entrada no reino dos céus. Você lê as 3 parábolas e isso está soando aí de maneira forte. O verso 11 e 12, você observa o texto. Então Jesus está contando essas parábolas assim, e continuou. Ele começou a falar de ovelhas, de animais, de bens, e de repente ele vai falar agora dentro da família. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. O pai tem muitos filhos, aqui 2. O pai tem muitos bens. O pai é justo na distribuição da herança. Não faz acepção de filhos, não há filhos preferidos. Todos são iguais diante do pai. O pai aqui não é um pai carnal. É o Deus que nos fez. É o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama de maneira incondicional. É lado a lado. É uma comparação de um relacionamento familiar para mostrar como que Deus nos trata. O filho mais moço pediu sua herança e diz que o pai repartiu os haveres, não apenas deu a sua herança ao filho mais novo, como também para o filho mais velho. E o filho mais velho é primogênito, ele recebe o dobro da herança. Então ambos, de certa forma, foram beneficiados. Receberam a herança. Mas o filho mais novo saiu. Aqui nós encontramos 2 filhos com crise nas suas identidades. Primeiro filho com crise de identidade é o que saiu de casa. É o mais jovem, é o que está agora fora de casa. Diz o versículo 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu. Preste atenção nisso. O que ele ajuntou? Tudo. Ele não deixou nada para trás. Nada. Partiu para uma terra distante. Juntou tudo, partiu para uma terra distante e diz que lá dissipou todos os seus bens, numa vida dissoluta, irresponsável. O filho mais moço está resolvido a ser feliz longe da casa do pai. Ele está dizendo o seguinte: nenhuma relação mais eu tenho com esta família e com o pai. Eu estou me desconectando. Eu estou me desconectando da família. Eu não tenho nenhuma identidade com essa estrutura familiar, com esse lugar de amor, com esse lugar que eu aprendi, que eu cresci, com aquilo que foi acumulado aqui. Então ele resolve ser feliz longe da casa do pai. Achava que estava fazendo um grande negócio, resolveu ir para longe da presença do pai. Essa é uma tendência de muitos filhos que perderam sua identidade. É ir para longe da presença do pai, não querem ser vistos, observados, dirigidos. Diz que ele resolveu viver como o mundo, resolveu viver sem preocupações, sem amadurecimento, sem responsabilidade. É por isso que ele dissipou a sua herança, vivendo dissolutamente. Não deu valor ao que o pai havia adquirido. Ele não sabia o valor do dinheiro, ele não conhecia a dinâmica da administração. Não deu valor ao que o pai havia adquirido com muito suor, lágrimas, dificuldades. Por isso ele dissipou todos os seus bens. Filhos que não dão valor, não têm identidade.
com o pai. Verso 14 diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou o quê? A passar necessidade. Filhos que não amadurecem, não são responsabilizados, não se sentem parte importante da casa, destroem e consomem tudo que nela se produz. Tudo. O resultado de uma vida dissoluta sempre será pobreza, escassez, fome, miséria e necessidade. Esse é o resultado de uma vida dissoluta. A saúde acaba, os amigos vão embora, o dinheiro acaba, o sucesso passa, as portas se fecham, e quando o sujeito acorda, ele está longe de casa. Longe de casa. Verso 15, caminhando no texto. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Onde foi parar esse menino? Onde foi parar? Gente, eu leio essa história e eu me identifico com ela. Porque um dia eu também tive problema de identidade. Um dia eu também estava fora de casa. Meus pais batendo em hospitais, em delegacias, me procurando. A falta de identidade conduz esse jovem à escravidão e à imundície. Quando diz o texto que ele foi guardar porcos, o Senhor Jesus está falando, ele é o cara que recebe, é o homem que recebe publicanos e pecadores, ele está diante de líderes judaicos. E a coisa mais imunda para um judeu é um porco. Você está entendendo? Não tinha a palavra mais forte para Jesus explicitar ali do que dizer o seguinte: o pai tem filhos que estão guardando porcos. Escandalizou aqueles caras ali. Tem menino abandonando a casa do pai para ir guardar porcos. O serviço mais imundo, mais nojento. O judeu não lidava com porcos, não comia carne de porco, não come até hoje. Considerado uma carne e um animal imundo. Diz o versículo 16, ali desejava ele, estando no chiqueiro, na miséria, lá no lixão, no lugar fedorento, diz que ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Eu falo em lavagem, quando era criança, a mãe mandava a gente passar nos lugares para pedir resto de comida, sabe, assim? O pessoal guardava nas latas, a gente juntava tudo aquilo ali. Aquela comida francesa, restaurante, juntava aquilo ali, abóbora podre, juntava tudo aquilo e os porcos comiam. Você já desejou comer comida de porco? E nem isso vão te dar? Olha só, tem que ler o texto. Mas diz que ninguém lhe dava nada. Foi trabalhar para comer lavagem, nem lavagem está ganhando. Olha onde o pecado leva o sujeito. O mundo não nos ama, na verdade, ele nos odeia. O pecado nos leva para longe da casa do Pai. Só que ele nos leva de olhos vendados. E o pior, não tem Waze, Google Maps, sabe? Não tem GPS, não tem bússola. Ele não te ensina a voltar. Ele te entrega a miséria. É por isso que a palavra é perdido e foi achado.
longe da casa do pai. E ele quer a comida dos porcos. Uma vida de miséria espiritual nos conduz a uma miséria de dignidade humana, nem o mínimo. Esse é o retrato desse jovem, perdido fora de casa. Verso 17, a vida começa a mudar. Aquilo que eu falei que era uníssono nas 3 parábolas. Então, caindo em si. Vamos ler de novo aí? Vamos ler 17? Então, caindo em si, disse: quantos? O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo de Deus, que quebranta o sujeito, que moe o sujeito, e que produz nele um arrependimento, uma decisão de que o caminho que ele está levando dá em morte. O arrependimento produz um caráter miserável no pecador e o faz necessitadamente desejar um pedacinho do que Deus pode dar. Leva o miserável pecador a ter fome das comidas da mesa do Pai. E ao mesmo tempo entender sua realidade de pecado, diz o texto, caindo em si. O que eu fiz da minha vida? Talvez você já expressou assim um dia. O que eu estou fazendo da minha vida? Fui amado pela minha família. Por que eu não entendi o amor de Deus lá? Quantas pessoas pregaram sobre a casa do Pai, sobre o amor de Deus por mim, e eu estou aqui, nessa situação, caindo em si. É a mesma referência que tem lá no Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor Jesus repreende a igreja de Éfeso. Lembra-te onde caíste. Queda. Só que a queda aqui é para voltar. Está indo num caminho torto. É o último tombo. Mas é um tombo para fazer meia volta. Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O arrependimento não nos leva apenas a confessar nossos pecados, mas nos faz dar meia volta, a querer e a voltar para a casa do Pai. Ele está decidido agora. Ele disse: eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Está certo que a impressão que ele tem de si mesmo é a pior possível. Verso 19, ele vai dizer para o pai: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos trabalhadores da lavoura, alguém que cuida do curral, alguém que limpa chão, alguém que carrega peso. A crise de identidade leva filhos a se sentir apenas escravos. Qualquer coisa serve para aquele que está fora da casa do pai. Você vê que ele se arrependeu, ele está voltando, mas ele ainda continua com a sua identidade desfigurada. Qualquer coisa serve. Verso 20. E levantando-se foi para o pai, ou para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Você acha que o pai o viu quando ele estava chegando, ou o pai já o via onde ele estava? Como é que o pai nos vê? E diz que compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. O pai está esperando o retorno dos seus filhos, isso é uma bênção. Ele já estava aguardando.
com a mesma graça, com a mesma compaixão, com a mesma alegria. E o filho disse no verso 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, o pecado deformou a imagem de Deus na vida desse jovem, como ele deforma a imagem de Deus em nós, a ponto de não nos sentirmos mais filhos amados. E ele está expressando que eu já não sou mais digno. E assim nós somos encontrados no nosso mundo de pecado, indignos. A dignidade que nós temos está em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. De inimigos reconciliados. De pobres, cegos e nus, agora são milionários, herdeiros, cordeiros. Verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos, não é assim que o pai te vê. Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu. O que diz mais aí? Pondo-lhe. O pai não nos trata segundo os nossos pecados. Talvez você chegou aqui nesta noite com esse sentimento de que o seu Deus é um Deus distante, que te vê com um olhar fuzilante, julgador. Quem te vê assim é Satanás, que veio para te roubar, matar e te destruir. Ele veio para acusar, ele quer condenar. O Pai não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata segundo a sua compaixão e graça. Não nos trata como inimigos escravos, mas como filhos e ainda herdeiros. Roupa nova, anel nos dedos, sandália nos pés. Dizendo assim, você não pode andar como um escravo. Está entendendo? Tem gente que veio para a igreja e continua andando como escravo. Não é a vestimenta, não. É a sua identidade. Trazei também e matai o novilho cevado. Verso 23 e 24. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a fazer uma baita de uma festa. O pai se alegra com o retorno dos seus filhos. Ele enviou Jesus para resgatar aquele que estava perdido, para ressuscitar o que estava morto. A festa no céu quando um pecador se arrepende. O primeiro filho perdido em sua identidade é o que saiu para fora de casa. O segundo filho com crise de identidade é o que ficou em casa, é o que está em casa, é o mais velho. Olha o que diz o verso 25 e 26, lê comigo. Ora, o filho mais velho o filho mais velho estava na casa do pai. Convivia com tudo que o pai tinha. Tinha recebido sua parte na herança já, hein? Não esqueça disso que está lá no início do texto. Diz que o pai já tinha dividido. Ele tinha bastante coisa. Ele tinha uma boa condição. Talvez tivesse guardado numa poupança. Ou talvez ele tenha também gastado por ali mesmo. O texto não fala. Mas ele também estava em crise de identidade. Ele não conhece a alegria da casa do pai. A generosidade da casa do pai. Tem gente que tem muitos anos. Tipo assim, ele é um presbiterossauro rex legítimo, porque ele nasceu dentro da igreja. E tem uns que o parto foi dentro da igreja, literalmente. Nasceu aqui, cresceu aqui, conhece tudo, mas não se sente parte. Não celebra como os demais celebram. Talvez anda com a trena na mão e um prumo, só medindo os outros. Tornou-se fariseu de plantão. É uma barreira para os que estão chegando.
É uma barreira para os que estão aqui. Ele não consegue ver a graça do lar, a generosidade do lar. Ele está desconfortável na casa do pai. Por isso, qualquer movimento na casa do pai o incomoda. Se pintar essa parede de laranja, ele vai ficar com raiva. Se pintar de verde, ele vai ficar. Se ficar vermelho, ele está sempre incomodado com tudo que acontece na casa do pai. E ele não tem ainda a singeleza e a alegria no seu coração. Crise de identidade. Verso 27 e 28. Olha o que os servos, o criado informou. Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí a coisa piorou. Ele se indignou, ele não quer entrar. Saindo, porém, o pai foi bater um papo. Meu filho, vem aqui. Tentando conciliá-lo. Ele está revoltado. Ele está fora de si. Ele está descontente. O filho perdido dentro de casa tem dificuldade de compreender a graça e a misericórdia divina. Ele não aprendeu a amar os irmãos, não sabe expressar a graça salvadora de Jesus Cristo para aqueles que estão no mundo. Tem dificuldade. Só conhece a teologia da redoma. Eu quero dizer para você que tem mais salvos lá fora do que aqui dentro. É isso aí. E Deus ama cada um que está lá fora. Você e eu podemos ainda estar assim, tendo resistência de amar. Dificuldades. Tem gente que só conhece a teologia da redoma, não conhece ainda a obra da salvação graciosa. Qual é o mérito para se estar diante de Deus? Quem é digno? Qual de nós, meus irmãos, é digno? O Senhor Jesus estava esbofeteando publicanos, não, ele estava esbofeteando fariseus e escribas, que se julgavam amiguinhos de Jesus, de Deus, do Pai, mas que faziam uma acepção de pessoas, que tinham dificuldade imensa com a graça salvadora. Quando Jesus cura um pecador, eles estão preocupados de saber que o dia não pode curar porque é sábado. Ele está preocupado mais com o sábado do que com o pecador. Esse é o filho perdido dentro de casa. Está na igreja, acha que a teologia dele vai mudar tudo, vai salvar. Não, filho, quem salva é a graça, é Jesus. Tem muita gente que não teve 1% das oportunidades que você teve. Mas o que ele teve, ele caiu em si e abraçou. E ele é salvo pela graça. Ele é herdeiro da mesma herança. Você vai ter que dividir a herança com ele. Verso 29, mas ele respondeu para o seu pai: Pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Salvação por obras. Está aí. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele não fazia, meus irmãos, as coisas em casa com alegria, apenas por obediência. Cumprindo rituais, sabe? Amado, a gente se habitua a obedecer ordens, a seguir de um quadrado, sabe? Que a gente estabelece, que eu chamo de redoma. E a gente cria um clubismo evangélico e diz assim: olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, então está tudo bem. Não está tudo bem se você não experimentou da generosidade e do deleite da presença do Pai. Você ainda está morto. Ele era herdeiro de duas partes, mas não celebrava a maior parte. A presença do Pai. Ele não se deleitava no Pai.
Talvez incomodado ainda com o irmão que dissipou os bens. Ficou preso naquele dia. Ele não celebrou o grande milagre do seu irmão. Estava morto. Reviveu. Ah, mas gastou tudo, era bandido, fez o que era errado. Você condenar não vai resolver a situação dele, não. Aqui é o lugar da graça. Verso 30, ele diz, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Para mim, o Senhor não me dá nada. Para esse miserável, o Senhor compartilha. Ele era ciumento, ele era infeliz, ele era amargurado, ele não considerava o irmão mais novo como alvo da graça de Deus, mas ele o considerava o irmão mais novo como filho preferido do pai. Como pode o pai tratar desse jeito ele? Um problema nosso é a comparação, meus irmãos. É a comparação. A gente precisa entender que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Que se tratasse, consequentemente, uns seriam mais fulminados do que os outros, mas ambos seriam. Ciúme, indiferença, infelicidade, amargura, ele está pondo para fora. Se o pai, que era dono de todas essas coisas, não está punindo, isso me faz lembrar um episódio que está lá em Números 10 e 11. A Bíblia diz que Deus coloca do espírito que estava sobre Moisés, sobre 70 anciãos, e diz que eles profetizam no arraial. Por vários dias eles profetizam. Eles agora cooperam no ministério com Moisés. Mas diz que depois de um tempo cessou. Mas 2, Eldade e Medade, continuaram profetizando. Aí veio um infeliz, puxa-saco, chegou para Moisés assim, proíbe eles de falar, de profetizar. Aí Moisés vira para ele assim, por que você está tendo ciúme por mim? Quem dera todos fossem profetas. Por que você está querendo criar problema para o pai? Dizer para o pai como o pai deve fazer? Ele é o pai, ele sabe o que faz. E se o filho mais novo fosse você, ele trataria também como ele tratou esse. O pai está dizendo, filho, se fosse você que tivesse dissipado lá fora, e você voltasse, as portas da graça também estariam abertas para você. Verso 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, ou seja, a minha presença te basta, cara. Você sente saudade do seu pai? Seu pai te faz bem? O pai vai dizer para ele assim, olha, tudo que é meu, é teu. Sabe o que acontece? Ele nunca pediu um cabrito para o pai. E da herança que ele pegou, possivelmente ele também não matou, ele estava preservando. Coração mesquinho. Porque quem é mesquinho tem dificuldade de ver graça nos outros também. Acha que tudo é desperdício. O pai está dizendo, filho, tudo que é meu, é teu também. O pai tem muitos filhos, tudo que é do pai é comum aos filhos, são herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. O filho mais velho estava na casa do pai, mas se sentia um estranho. O problema não estava no pai, mas na maneira que o próprio filho mais velho se via. Ambos precisam ir para aquele riacho e olhar no espelho de água, para ver a imagem que está neles. Precisa comparar a mãozinha ali, sabe? Precisam saber
Quem são os seus pais? Verso 32, entretanto, era preciso, ou era necessário, era muito importante que nos regozijássemos, que nos alegrássemos. Esse é o resultado da vida, porque esse irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Isso é mais importante do que qualquer outro assunto de família. É a obra da salvação. Na casa do Pai, a salvação de seus filhos. Sempre é celebrada a salvação com alegria e com regozijo. Alguém está chegando, a igreja tem que celebrar, tem que alegrar, tem que facilitar a chegada. Você precisa receber com generosidade, com graça, com alegria, como filho amado. Você na casa do Pai não pode ser a barreira para os filhos mais novos que estão chegando, que se perderam no mundo. Só porque você hoje é o filho mais velho, porque você está aqui há mais tempo. Para concluir, é importante entender que a minha identidade é ser como Cristo. Jesus nunca teve problema de sua imagem, sabe? Dificuldade de lidar-se consigo mesmo. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, meu Pai. Meu Pai. Então que minha identidade é ser como Cristo, que meus sentimentos não podem definir minha identidade, quem define minha identidade é o Pai. É Ele que define. A identidade não é o que eu faço, é o que eu sou. Você pode estar fazendo tudo errado, você não deixa de ser filho. Não deixe de ser filho. Pois ainda que eu tenha feito algo muito terrível, a identidade do Pai em mim não mudou. Não mudou. Nem o pecado é capaz de mudar a minha identidade. Nem o pecado. Ser pródigo não fez o jovem deixar de ser filho. Comer comida com os porcos não fez ele deixar de ser filho. O filho mais moço sair da casa do pai não foi capaz de matar a identidade do pai nele, mesmo comendo com os porcos, ele tinha um pai que o amava. Estar na casa do pai também, e não se sentir filho também, não anula a nossa identidade. Não anula, pois a identidade não é por nós definida, mas pelo Pai. Assim como Simba, que saiu de casa, seu pai havia morrido, foi praticamente crescer junto com aquele javali, aquele outro bicho que eu não sei o que é aquilo, e que diziam o tempo todo, Hakuna Matata. Vamos viver a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, despreocupadamente, dissolutamente. Ainda que, como leão, ele controla o equilíbrio de uma região, ele só come quando de fato tem fome, ele seleciona a sua vítima, ele não quer comer tudo que tem ali, ele traz equilíbrio, é o rei da floresta. Simba foi comer larvas, foi se alimentar de outras coisas, até nojenta para quem é um leão. Mas um dia alguém bateu na sua cachola e disse o seguinte, cara, você é um leão. Talvez esteja despenteado, mas você tem uma juba aí, ó. Aí, Xande, eu não posso fazer o que você faz, cara. Então tá bom. Tem uma juba de um leão. Olha no espelho d'água. Qual a imagem que você está vendo aí? É hora de rugir. Seu pai Mufasa, quando ele rugia, todo mundo, ó, o rei está presente.
Então, nossa tarefa não é tentar criar uma identidade, camuflar, ser hipócrita, né? Tentar imitar a identidade de outros, fazer algo para ser notado, ou para ser aceito. Não é tentar criar uma nova identidade, mas descobrir a nossa identidade, sabe onde? No Pai. No Pai. João capítulo 14. Essa é a fala. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se mexer comigo, vai acertar as contas com o meu Pai. Quando eu tenho que pedir alguma coisa, eu peço para o meu Pai que está nos céus. Quer sabedoria? Peça ao Pai. Que todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Quer algo? Fala com seu Pai. Convido você a baixar sua fronte nesta noite. Que os irmãos da música viram para frente. Você que tem tido crise na sua identidade com o Pai, seja como o filho mais moço, talvez perdido fora de casa, longe da casa do Pai. Pastor, como é que é ser longe da casa do Pai? Talvez você esteja fazendo coisas que o Pai desagrada, e você tem vergonha de se apresentar diante do Pai. Talvez você esteja comendo com os porcos, numa vida imunda. Ou, como o filho mais velho, nunca saiu de casa, mas nunca se sentiu parte da casa. Está aqui por costume, por acomodação, mas que entendeu que o Cristo fez, o que Ele pode fazer por todo filho arrependido. Se você se sente assim nesta noite, eu quero convidar você a vir à frente, no passo de fé. Eu quero orar com você. Os demais ficam sentadinhos, em oração. Mas se você está nessa situação, crise na sua identidade, dê um passo de fé em nome de Jesus. Você vem aqui à frente, eu vou orar com você. Talvez você vá entregar sua vida a Cristo hoje, porque você não tinha identidade nenhuma. Ou a sua identidade não tinha nada a ver com Ele. Também vem à frente. Enquanto nós vamos estar cantando essa canção, eu te espero aqui. O Pai quer imprimir a identidade dEle em você. É um passo de fé. Enquanto nós vamos estar cantando uma canção, se você quiser vir à frente, eu vou orar com você no final. Tá bom? Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Vamos colocar de pé. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai
do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus, todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. E o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus, todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. E não há nada no mundo, não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Mais uma vez, só as vozes. Não há nada no mundo, não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida da minha vida. Vida. Se tiver alguém que quer receber esta oração, vem à frente. Eu quero convidar o presbítero Cleiton para vir orar. E logo após nós vamos impetrar a bênção sobre a igreja. Enquanto nosso irmão está vindo, eu quero indicar duas obras. Nossa livraria está aberta agora no final. A primeira, tem uma boa quantidade dela lá, tá? É de Charles Spurgeon, Aviva a Tua Obra. Faz sobre advertências para a igreja nos tempos do fim. Uma obra excelente. Uma outra, escrita por três bênçãos aí. A W. Tozer, Spurgeon e Watmani. O homem que Deus usa. E diz aqui, nada mais trágico do que chegar ao fim da vida e saber que tomamos o caminho errado. Então, duas obras estou te indicando. Tem uma riqueza lá na nossa livraria, você desce por aqui, tá bom? O Lucas está lá para te receber e para te dar alguma instrução, a oportunidade de você dar um presente generoso para alguém. Nossa livraria é para inspirar a sua vida e para te ajudar a crescer aí no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Nós vamos orar logo após a gente pedir a bênção sobre os irmãos. Bondoso Pai,
Graças te dou, Deus, por esta mensagem. Graças ao Pai pelo que falou para mim, ao meu coração, e tenho certeza que também ao de meus irmãos. Quanta saudade de meu Pai, ó meu Deus. Mas eu sei que o meu Pai está com o Pai de meu Pai. E que um dia nós nos encontraremos e nos veremos sabendo que nós temos a mesma face. Ó Deus, nós te rogamos que nesta semana os irmãos se recordem da íntegra, se recordem de toda esta mensagem e que ao se olharem no espelho, ao pentearem seus cabelos, a cortarem suas barbas, tentem enxergar ali a imagem do Senhor Jesus, porque Ele é a imagem do Pai do meu Pai. Ele é a imagem que deseja que nós sejamos. Abençoa cada um de nós, ó Pai, para que sejamos a Tua imagem, para que o mundo olhe para nós e pense como é parecido com o Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós e concede-nos esta bênção, ó Deus. Tem piedade de nós e concede-nos o arrependimento, para que não estejamos perdidos dentro da nossa casa, dentro da igreja, e menos ainda fora dela. Abençoa cada um dos meus irmãos com esta graça, para que nesta semana nós mostremos Jesus a todos aqueles com quem nos encontrarmos. Em nome de Jesus, nós te rogamos. Amém. Amados irmãos, ide em paz e que a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que o amor eterno, a imagem de Deus, o nosso Pai, que a eterna consolação, a comunhão, o favor do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre nós permaneça até o retorno glorioso do nosso Redentor. Amém e amém. Pode assentar, meus amados irmãos. Você, durante esta semana, podia visitar alguém que você sentiu falta neste culto. Amém? Tem gente que às vezes vão ficando pelo caminho e nós não deixamos nenhum soldado ferido para trás. Então, se você lembrou de alguém, olha, sentava do meu lado, já não estou vendo há 2 domingos. Amado, você precisa me ajudar, tá bom? Nós somos um corpo vivo. Tem alguém e precisa ser notado. Também do seu lado deve ter algum visitante pela primeira vez. Dê um abraço aí, tá bom? Desejo a todos uma boa semana. Dê pelo menos uns 10 abraços quem está por perto. E que Deus abençoe ricamente a sua semana. Eu vou estar lá à porta para te dar um abraço. Boa semana. É a graça de Jesus que me faz caminhar.